É isso aí, ouvinte do Estação RPG. Estamos começando mais um episódio hoje. Eu sou Fábio Silva e da Hadug Ryu. Muito boa noite, sou o Luke Stefano e lançada na cabeça de quem usa lança não é lançada, é só lança. E hoje a gente tem uma presença muito especial aqui com a gente. Angry do FajoCast. Olá pessoal, eu me chamo Angry e eu gosto muito de livros. A literatura é o maior poder do ser humano. Os ouvintes não vão entender, mas a gente gravou uma parada muito legal que vai acontecer um pouquinho mais pra frente ainda. Na verdade vai ser liberado um pouquinho mais pra frente. Vocês vão entender esta referência. Primeira referência, depois momento. a piada. Já tô deixando o easter egg vocês aqui. Vão entender. Já isso. Muito bom. É isso aí, ouvinte do Estação RPG, obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um episódio. Começando agora mais um Estação RPG. Eu sou Fábio Silva e aqui nós vamos bater um papo sobre assuntos variados de RPG de mesa, dicas para mestres e jogadores, sistemas, convidados e muito mais. E toda quinta-feira a gente vai estar aqui juntinho para bater esse papo. Então, vamos logo começar essa mesa. É isso aí, galera, mais um podcast e hoje aqui com uma presença especial demais, Angry. E aí, cara, como é que você tá? Tudo tranquilo? Tô bem, tudo tranquilo por aqui, tudo na paz, esperando acabar essa loucura do Covid, mas vamos indo. Esperando acabar essa loucura do Covid que não acaba de jeito nenhum, mas vamos que vamos, né? Angry, obrigado por estar aqui com a gente hoje, por aceitar gravar com a gente, fazer essa bagunça maneira que a gente já fez aqui antes. Foi o easter egg que ele deixou aqui na chamada do episódio, vocês vão saber depois. E cara, fala um pouquinho de quem é você, do que é o FajoCast e como é que as pessoas encontram você, por favor. Olha, eu sou uma gay que gosta muito de cultura pop, daí decidiu criar um podcast pra falar sobre isso. Cara, sempre gostei muito de cultura pop, já escrevi pra um site também, conversando sobre isso. Sou uma pessoa viajante, migrante e imigrante. E tamo aí, as pessoas que quiserem me encontram lá no podcast, que é o FajoCast. Como eu falei, é um podcast de cultura pop, a gente toca em outros assuntos também. E se alguém quiser me achar nas redes sociais, essas coisas, me encontra também como @FajoCast em todas as redes sociais aí. Show de bola. Vamos me seguir no Instagram agora. Maneiro que você tá falando que é um podcast em si de cultura pop. Aí eu lembro quando eu gravei com o Bruno, né, do Conversa Essa, foi até engraçado que o Bruno ele tem 500 projetos diferentes. E aí, conforme ele foi falando dos projetos dele, a pergunta que ficou mais na minha cabeça quando eu fiz pra ele no podcast foi assim, tá, beleza, mas cadê o RPG? Onde é que o RPG entra nessa história? O Estação RPG é um podcast de RPG. Onde é que o RPG entra nessa história, cara? No coraçãozinho de Angry, aonde está RPG? Então, cara, o RPG, na verdade, ele surgiu lá no começo da minha adolescência, na época de escola. Eu acho que pra muita gente, né, surgiu mais nessa época, mas pra quem não sabe, eu sou uma pessoa que cresceu nos anos 90, anos 2000, numa época que não tinha nem internet, então eu só fui descobrir RPG por causa de uma amiga de escola, que em algum momento comentou de um jogo de RPG, que inclusive era mais ou menos parecido com com o easter egg que eu lancei logo no começo do episódio, mas era um jogo de samurais, que na real eu nem cheguei a jogar, assim, eu fui com ela pra ver uma partida, como é que funcionava, e acabei não jogando, eu não sei o que aconteceu com o grupo e tal, mas continuei mantendo a amizade com ela, mas isso despertou em mim essa curiosidade do RPG, né? Então, e aí... Plantou a sementinha. E aí, meu filho, foi só ladeira abaixo. Eu reuni um grupo ali dos meus melhores amigos. E aí a gente fazia vaquinha pra comprar os livros de 3DT, Vampira Máscara, essas coisas. E como nessa época não tinha internet, o que a gente fazia? Se juntava todo mundo, alguém ia dormir na casa de algum colega, levava um monte de comida e pirava madrugadas aí, jogando RPG até tarde da noite.
Só que como infelizmente a vida adulta chega pra todo mundo, isso acabou ficando meio de lado e agora que eu tô retornando e tal. Mas o RPG pra mim eu acho que é o essencial, assim, pra abrir a minha cabeça pra criatividade, porque eu esqueci de falar no começo, mas eu também sou escritor. Então, todas essas loucuras de 3DT, Vampira Máscara, essas coisas, se mistura tudo na minha cabeça e me ajuda na hora da escrita e tal, já que, por enquanto, eu não tô jogando tanto, né? Mas tá jogando com a gente aí, numa mesa que a gente fez, né? De podcasters. Então tem uma galera que tá junto com a gente, inclusive o Bruno, tem outros jogadores também. E a gente tem planos aí muito maneiros pra essa mesa. Certo, Lucas Stefano? Certo. Golindar a prova. Golindar a prova, é isso aí. A gente tem planos aí pra essa mesa, de repente tornar ela numa campanha, né, oficial. E além de uma campanha oficial, bom, eu não vou me estender muito aqui não, porque são planos ainda, né, são coisas que a gente tá conversando pra ver como é que elas vão acontecer em si, mas eu acho que vai ser o material vai ser um conteúdo bem maneiro, se possível, né, virar conteúdo. Esperamos que sim, todo mundo quer que sim. Todos queremos. E a gente tá vendo aí se dá certo ou não, né, a gente tá usando o Dungeon World como sistema, pelo menos foi o sistema que a gente usou como teste, né, e foi bem maneiro. Você já tinha jogado Dungeon World? Não, então, foi a primeira vez que eu joguei, assim, Inclusive eu achei é um sistema bem interessante, né, ele é bem diferente dos outros sistemas que eu já tinha visto, né, que é o 3DT e o Vampira Máscara, mas nunca tinha jogado, foi a primeira vez que foi jogando com vocês mesmo. Ah, maneiro. Ele é bem narrativo, ele é bem... Ah, tu também, né, Lucas? Primeira vez jogando também, Eu nunca tinha jogado o Dungeon World. A maneira que todo mundo teve uma impressão muito boa do Dungeon World, né? Eu já tinha jogado Dungeon World antes, já tinha essa impressão dele, mas eu acho que a mesa também acabou facilitando muito, porque a galera entrou muito dentro do jogo, e isso, pô, facilita demais, tanto a narrativa, quanto a história que o personagem acaba criando ali, cada personagem acaba criando dentro dele, cada personagem interpretando, e isso foi uma das coisas que eu achei mais legal, porque tinha pessoas que nunca tinham jogado RPG na mesa. Sim. Mas a impressão que eu tive é que a galera toda já jogava RPG já fazia muito tempo. Porque tava todo mundo muito à vontade. Ficou todo mundo à vontade mesmo. Por falar nisso, eu quero saber quando é que o Bruno disse que ia postar, né, o segundo episódio, a segunda mesa. Eu quero saber quando, porque eu quero baixar o episódio, cortar a parte que eu grito Golindara Choro pra colocar de toque do meu celular. Muito bom. Muito maneiro isso. Você começou a jogar RPG lá nos anos 90 e começou sem começar a jogar RPG, né? Te apresentaram, mas você não fez parte da mesa, hein? Mas como é que foi essa história? Como é que você realmente começou a jogar RPG? 3DT foi o primeiro sistema que eu joguei por dois motivos principais, né? O primeiro, que era um sistema super fácil de se jogar, então que as pessoas tinham me indicado justamente por essa facilidade. E o segundo, porque os livros eram baratos. Então você não precisava gastar tanto dinheiro assim pra você ter o livro básico dele, né? Que é diferente, por exemplo, do Vampira Máscara. E tem um terceiro fator também que eu acho muito interessante, que na época eu não tinha me ligado tanto, mas é também por ter sido um sistema brasileiro, né? Eu acho que isso é bastante interessante e tal. Mas eu comecei no 3DT principalmente por esses três motivos, né? Principalmente por causa dessa facilidade. Eu acho que é meio como o Dungeon World, né? Pra galera hoje em dia, né? Que é tipo uma porta de entrada pra drogas mais pesadas, né? E só pra falar aqui, pra você que tá ouvindo a gente falar de 3DT e tudo, vai sair um episódio sobre 3DT, é isso mesmo, produção? Vai sair o episódio de 3DT. Vai sair. E também queremos avisar que 3DT está de graça no site da Jambô. E você pode ir lá resgatar agora a sua cópia digital. Pra você que nunca jogou RPG, você que nunca teve a primeira experiência com RPG, 3DT é uma ótima porta de entrada. É igual a cocaína suave, você se vicia e fica de boa. Baixe agora 3DT e jogue. Tudo que a galera precisa fazer, no caso, é ir lá no site da Jambô Editora, fazer um cadastrozinho, e o livro que está disponível é a última versão 3DT, que é o 3DT Alpha, e ele é realmente completamente gratuito. Vocês só vão jogar lá na sacolinha,
que fica no site, no carrinho, né? Na verdade, no site. No e baúzinho. vão clicar. Isso, no baúzinho, né? Lá tem um baúzinho. O site de RPG, né? Não tem carrinho, né? Tem um baúzinho. Sacada perfeita. Fazer o download do livro e vai. Deixa eu só fazer uma pergunta pra vocês que estão mais por dentro desses temas. Vocês sabem se ainda é fácil de achar as revistinhas do Holy Avenger? Porque eu acho que ali que tá a essência do 3D, é bem fácil. sabe? É bem fácil. Eu acho que é uma recomendação bem legal, assim, pra quem não conhece RPG, não sabe como é que funciona essa ambientação, não sabe como é que funciona o 3DT, eu acho que é uma boa forma das pessoas, né, conhecerem um pouquinho mais, saber mais ou menos como é que funciona o universo, como é que você pode ir à loucura com esse sistema, né? É muito bom, né? A loucura do sistema é muito boa. No próprio site da Jambô tem os 3 livros que são edições únicas, né? Eles fizeram um compilado de todo o Holy Avenger e colocaram em 3 edições. Aí, se você compra as 3, se eu não me engano, o frete sai gratuito pro Brasil todo. E vale bastante a pena. Eu pretendo muito comprar logo em breve. Eles remasterizaram, né? As versões do Holy Avenger e criaram books para 3 books. Isso, para as edições. Então, é muito fácil de achar. Lá no site da Jambô tem. Realmente é maravilhoso, o Holy Avenger é muito bom. A recomendação muito boa. Fora que é aquilo, né? Universo de Tormenta, que também é bom demais, só pra deixar claro. A gente ama, né? A gente ama, não demais, cansa de a gente falar. ama demais, não cansa de falar disso. O Universo de Tormenta é muito bom. E na época que não existia ainda, a Tormenta, na verdade, ela não era do jeito que ela é hoje apresentada dentro do cenário, né? Tudo que a gente sabia é que a Tempestade Rubra era uma Tempestade Rubra, não sabia-se o que tinha ali dentro ainda. Tanto que o foco da Tormenta em si era outra coisa, não era Tormenta ainda. Ele só virou foco com os romances, né? E com as grandes atualizações de cenário que acabaram acontecendo com o tempo. Então, altamente recomendável aí. Nossa, em pensar que eu acompanhei... Nossa, eu tô ficando velho mesmo. A criação. Eu acompanhei o desenvolvimento do 3DT, cara. Pensar que você foi acompanhando toda a criação da Tormenta, eu ver o monstro nascendo, né? Sim. É, literalmente. Fiquei esperando pela Tempestade Vermelha, ó, um tempão. Muito tempo. Mas aí fala, cara, você começou jogando com 3DT e depois você manteve jogando com 3DT ou você já começou a migrar para outros sistemas e aí fazer outras mesas? Então, eu joguei 3DT durante muito tempo, assim, eu acho que eu passei uns 3, 4, 5 anos mais ou menos só jogando 3DT, porque aí a gente entra naquela coisa dos livros serem caros, né, os livros de outros sistemas, tanto que um livro que eu nunca consegui ter foi o de D&D, por exemplo, mas depois de um tempo eu consegui juntar uma grana e tal, e aí eu fui num evento, nossa, onde que era lá em São Paulo, na Gazeta, que tinha um evento da HQ Mix, eu acho, que rolava ali, e que eu consegui encontrar o livro do Vampiro à Máscara com desconto, e meu amigo encontrou o livro do Lobisomem Apocalipse com desconto, e aí Caraca, olha essa dupla. Uhum. E aí a gente enfiou a cara nos livros, começamos a ler, e aí a gente começou a jogar Vampiro à Máscara. Caraca, mano, vocês acharam por acaso ou vocês já foram lá, tipo, vocês já conheciam um pouco do sistema? Não, a gente achou por acaso, assim, porque eu, pelo menos, era muito influenciado pela cultura pop, né? Então, tipo, entrevista com vampiros, Anjos da Noite, essas coisas. Sim. Então, na hora que eu olhei aquele livrinho, assim, da capa verde, com a rosinha ali em cima, cara, eu falei, não, é isso, não tive nem dúvida. E falando que era RPG ainda, aí que eu pirei, não tive dúvida pra comprar. Famoso Vampiro à Máscara 3ª edição. Um jogo de horror pessoal. Me amarro numa metranca. E aliás, pro 5ª edição agora eles... Boa referência. Eu amo essa camiseta, cara. Eu preciso pro 5ª edição agora eles mudaram, né? Esse texto, né? Não é mais um jogo de horror pessoal só, né? Agora é um jogo de horror pessoal e político. É porque é aquilo, né? Vampiro à Máscara tem uma influência política tão forte dentro do sistema e dentro do cenário que não tem como não dar atenção pra isso, não tem como desconsiderar isso. O efeito político dentro do cenário é muito, muito forte. E vamos ver como é que é a 5ª edição. Já deu uma olhadinha no 5ª edição? Não, ainda não. Acho que o Vampiro à Máscara faz um tempinho que eu não acompanho. Assim, eu vi uma notícia ou outra.
mas não vi muita coisa ainda. Eu, por causa da queda de um deus, eu tô evitando ficar olhando muitos outros sistemas, senão eu disperso um pouco. Dispersa, né? É. A quinta edição eu tô lendo assim devagarinho, e tal, né? Porque é muito sistema pra ver. E agora, além de tudo, entra um tal de Dragon Age aí na minha vida, né? E notícias vão vir aí pra frente. Mas vai rolar uma paradinha com Dragon Age aí bem maneira daqui a pouquinho. Então eu tô tendo que dar uma relida em algumas coisas de Dragon Age. Na verdade vai ser uma mesa de Dragon Age que vai acontecer, né? Então eu tô tendo que dar uma relida em algumas coisas em Dragon Age pra poder relembrar e tal. Mas realmente, né, é tanto sistema que... é tanta ideia de mesa, de coisa que você pode jogar. Às vezes... teve um comentário que o Lucas Oliver fez aqui uma vez, que aquilo não saiu da minha cabeça e hoje em dia eu penso desse jeito. O comentário que ele fez assim, cara, às vezes eu fico frustrado, porque é tanto sistema, e eu olho pra aquilo tudo e digo assim, cara, eu preciso jogar isso aqui e não consigo, não tem tempo. Eu preciso ler isso, não tenho tempo pra ler isso. Que é uma merda, esse sentimento é horrível. Nossa senhora. Muito ruim. Cara, e o pior é que tem muito sistema bom, né? Tipo, tem D&D, tem GURPS. Agora tá começando a aparecer outros sistemas novos também. O Lucas fez essa cara feia ali quando eu falei de GURPS. Calma, GURPS Angry. não. GURPS eu nunca Eu sei joguei. que tá calor aí. Tem D&D, tá calor aí na Califórnia, eu acho que eu vou botar um beleza. pi. Acho que eu vou botar um pi na edição quando ele falou GURPS. A gente entende que tá calor aí na Califórnia, pode estar assim um pouco afetando o cérebro, né? Depois de uma onda fria dessa. Relaxa, vamos com calma. Eu falei... Tem tormenta, tem... Não, é sacanagem, a gente só gosta de pegar naquilo. Brincadeira. Não, eu falei de GURPS porque eu sei que toda vez que alguém fala GURPS, vem uma polêmica, vem alguma coisa. Eu nunca nem li essa porra, mas enfim. Mano, se liga. Cara, GURPS, ele tem uma polêmica absurda com tudo, por conta do sistema de regra dele. Mas é engraçado, porque tem vários sistemas que são genéricos, e o próprio 3D tem um sistema genérico. Que é isso aí? O Luke tá mostrando uma foto aqui do GURPS? Que é isso? Eu tenho um livro de GURPS. Eu tenho um livro de GURPS. GURPS Fantasy. Nunca usei essa bosta. Nunca usou. Muito bom, cara. Mas é engraçado, porque quando a gente para pra pensar em GURPS, o GURPS ele é um sistema genérico, só que a quantidade de regra e profundidade dele é completamente diferente quando a gente compara com 3D&T, por exemplo, né? Então o 3D&T ele é muito mais simples, é muito mais prático, ele é muito mais rápido, você consegue adaptar rápido o cenário pra dentro dele e jogar. Você pode jogar anime, então, é a coisa mais fácil do mundo, que você pode adaptar dentro de um 3D&T. Só que GURPS, pela quantidade massiva de regras dele em si, é que torna o sistema muito mais complexo perto de outros sistemas genéricos, e aí eu acho que é o que gera toda essa zoeira no final das contas com GURPS. Esse livro aqui de GURPS, que eu tenho, ele é de um cenário tipo próprio, tá ligado? Não próprio de GURPS, ele é de um cenário de GURPS, que se passa na Mesopotâmia. Aventura de GURPS na Mesopotâmia. Tipo, ele é sobre árabe, tá ligado? Aí. Árabe e mago. É sobre o que é esse livro. Bomba e poder. Dá pra fazer uma aventura de Guerra Santa aí, ó. Guerra Santa. É bem focado em Guerra Santa mesmo. Tem tá aí, tá vendo? Maneiro. Clérigo. Foi o que me veio aqui na cabeça quando veio isso. Ó, maneiro. Quer dizer, o contexto de plot em si, ele é maneiro. Legal, sim. Sistema, vixe. Eu tenho um escudo do mestre de GURPS também, acho que eu já mostrei isso pra você, Fábio. Já. Eu comprei junto com esse livro aqui. Comprei no Acebo. 20 conto. Pô, barato. Barato. Pra ser GURPS não foi tão barato assim, mas foi barato no total. Pra ser GURPS não foi tão barato assim, mas foi barato. Mas isso é outra coisa que você comentou, por exemplo, que naquela época, hoje em dia livro de RPG continua sendo caro. Não tem como dizer que livro, na verdade livro, não é livro de RPG, livros em si eles são caros, né? Porque pro que eles propõem, infelizmente eles são muito caros. Mas naquela época, quando você começou a jogar RPG, isso era muito mais caro. Sim. Cara, era, sei lá, eu acho que se você pagar R$12 num livro naquela época já era bem caro, sabe? E era um livrinho, tipo, livro de 3D&T. Ele não era um preço de um... Ele não tinha uma qualidade de um Vampira Máscara, sabe?
Você fica muito perceptível. Você acha que o Vampiro à Máscara, se eu não me engano, foi R$60 com desconto. Tipo, hoje em dia isso meio que, né, entre aspas, tá na média. Hoje em dia, R$60, beleza. Naquela época, R$60, mano. Era muito dinheiro. Era muito puxado. Naquela época, R$60 eram 15 jogos de PlayStation 2, mano. Piratão, você botava o GTA, você nem sabia se ia rodar. Ficava rezando, botava o CD e ficava rezando. Ficava assim, ó, nossa, pelo amor de Deus, eu gastei 5 conto nesse jogo, vai Deus, por favor. Então, mas eu acho que inclusive o 3DT, ele tenha se popularizado bastante no Brasil justamente por causa disso, né? O custo dele era menor pra você conseguir ter acesso ao material dele, né? Mesmo que você tivesse várias, você comprava um livro, né? Você comprava a revista da Dragão Brasil e aí vinha com os suplementos, que na verdade não eram o livro do 3DT, não. Primeiro foram lançados suplementos, que aí vinha Street Fighter, Mortal Kombat, várias adaptações de anime, Cavaleiro do Zodíaco, e aí depois foi quando eles lançaram o manual do 3DT em si, que foi aquele azul que também vinha dentro das revistas. Então o custo-benefício na época era muito mais barato. Porém, pela posição econômica, né, do país na época também era completamente diferente. Sim. E, cara, o que eu acho mais legal, né, só mudando um pouquinho, mas ainda no tema de RPG, é que naquela época, agora a pessoa saudosista, né, naquela época pra você ter acesso a essas coisas, por exemplo, eu tinha que sair, eu morava na zona oeste de São Paulo, eu tinha que sair de lá do Butantã e ir até o centro de São Paulo, lá na Paulista, pra ir até a Alameda, não sei o que lá, que eu não lembro, pra ir numa loja da Comics, era Comics o nome da loja, que era especializada em quadrinhos e coisas de gente nerd, né? E você tinha que ir lá, e você falou das revistinhas, eu lembrei disso, que eu ia lá, procurava as revistinhas da Dragão Brasil. Eu acho que foi assim que eu conheci o 3DT, que eu e meu amigo, a gente tinha o costume de ir nessa loja, de olhar lá as revistinhas e tal. E cheguei a ver uma revistinha da Dragão Brasil e aí fui vendo outras informações, foi isso mesmo. E depois eu fui vendo os suplementos que tinham na revista até eu chegar no livro, no manual do 3DT que eles lançaram depois da revista ali da Dragão Brasil. Foi isso aí mesmo esquema, era esse mesmo esquema. O criador do sistema 3DT, o Marcelo Cassaro, né? Que é um dos criadores também do sistema Tormenta, que aliás, Marcelo Cassaro, um beijo, cara, te amo. Só criou coisa boa. Nosso maravilhoso Clunk. Só criou coisa boa, cara. Somos muito todos bom. Amigos de Clunk. Todos amigos de Clunk. Mas você só chegou a jogar esses dois sistemas em si então, né? Foi 3DT e Mundo das Trevas. Você chegou a jogar Mago Ascensão também dentro do Mundo das Trevas ou não? Mago Ascensão não, porque eu não consegui ler o livro a tempo, na verdade. Acho que quando eu comecei a ter acesso à internet para poder baixar o livro, né? Aí já era tarde demais, meus amigos já estavam trabalhando e ninguém tinha mais tempo pra jogar RPG. Foi triste. Aí ferrou. Aí acabou. Mas o meu teria sido muito legal, porque a minha ideia, na verdade, era juntar vampiro, lobisomem e mago, porque nos meus... Olha essa ideia, Luke. A gente já falou sobre isso. Porque a gente tinha, no meu grupo de amigos, a gente tinha... merda. Cada um era fã de um tipo, né? Eu era o fã de vampiro, eu tinha o Luiz, que era o amigo fã de lobisomem, e tinha o Saulo, o meu amigo fã de mago. Então, na minha cabeça, isso ia funcionar certo. Muito bom, muito bem. Na mente dá certo. Teoricamente, tudo é mais bonito, né? Agora, na prática, é que na teoria pega. Na teoria, o Brasil é bonito, mano. Na teoria, Na teoria, o país é maravilhoso. Maravilhoso. Na prática, mora aqui pra você ver, né? Na teoria, se a gente se juntar no Reddit pra foder os milionários, a gente consegue. Cara, isso aí é complicado. E a gente até já comentou isso porque eu tive mesas assim, né? E, cara, tinha brigas intermináveis, porque o sistema de vampiro, ele viu o lobisomem de uma maneira, ele vê o mago de outra maneira, e no sistema de mago, ele tem todo aquele sistema acoplado dele, né? Do paradoxo em si, da distorção de realidade, que no vampiro em si ele não tem,
Então, na hora que a gente ia fazer a aplicação disso, mecanicamente virava um balaio de gato e uma confusão do cacete, cara. Uma bagunça generalizada, mas... todo mundo querendo dar facada em todo mundo. Sabe o que você faz? Faz a moda caralho, entendeu? Ignora as regras. E faz a moda caralho. Mas dava muita confusão, dava muita problema confusão, é que o Fábio sempre arruma grupo que não consegue jogar na caralhada. Ele tem... Os jogadores deles todos sempre são advogados de regra, todo mundo. Tem sempre um advogado, né, cara? É incrível. Na mesa do Fábio sempre tem. Tem sempre uma porra de um advogado de regra pra fuder a porra da mesa. Ó, é incrível. E nessas mesas de vampiro que eu jogava, sempre tinha advogado de regra também. E aí, maluco, dava muita confusão. Eu vou te apresentar meus amigos, então, porque as nossas partidas, cara... uma hora ou outra ia pra uma moda caralho, assim, que o negócio ficava doido. Ó lá, ó a regra 20 assim, como vai. É legal, exatamente, mas fazia assim, ó a regra legal, 20 como entendeu? vai. É vocês verem que, tipo assim, cara, não vale a pena ficar esquentando a cabeça por causa disso, pegar a regra 20, que é aquela que diz assim, ó, não há regras, e fazer a moda cacete e tem que ser divertido pra todo mundo. Se tá todo mundo achando legal, se a narrativa tá compondo todo mundo, se os elementos do jogo que tem ali, né, compõem o tripé e o tipo de jogador que tá dentro da mesa, ou seja, os jogadores que gostam mais de exploração, de interpretação e de combate, tá todo mundo feliz, só vai. O problema é que, cara, eu não sei, eu acho que eu tenho uma sina com um advogado de regra. Sempre vem um... Eu levanto o dedo e digo assim, ó, vou mestrar a mesa, e me aparece um advogado de regra, entendeu? É sempre assim. Eu acho que eu tive sorte, porque assim, eu sempre joguei, as minhas partidas de RPG sempre foram com os meus amigos, então eu não costumava jogar com pessoas em outras mesas. Então, pra gente, a nossa regra básica era, bom, de adolescente queria se divertir. Então, chegava uma hora, a regra não tava funcionando, a gente não tava com paciência pra ficar olhando a regra, a gente, só era eu que mestrava, né? Então, tipo, falava, foda-se, sabe? Faz o que vocês querem aí, a gente joga um dado aqui e vê se vai funcionar ou não. Então, eu acho que, inclusive, isso é uma das coisas legais de você ter um grupo que você joga sempre, assim, encontrar as pessoas certas, né? Que tem aquela sinergia entre as pessoas pra fazer as partidas mais legais, né? Que, aliás, é bem difícil. Quando a gente quer realizar uma regra que às vezes não tá no sistema ou a gente precisa adaptar, eu sempre uso a tática do 11 ou mais. Rola um D20, 11 pra cima foi, 11 pra baixo não foi. Tem várias maneiras de você conseguir adaptar isso de uma maneira legal e que saia tranquilo pra todo mundo. O problema é o advogado de regra. O advogado de regra vai querer advogar o seu 11 ou mais. Aí que tá morando o problema. Porque ele vai querer dizer que o seu 11 ou mais não tá no livro. Ainda bem que hoje em dia a gente joga mais pela internet, é só a gente quicar o cara da sala e continuar jogando. Falar em internet, você ficou muito tempo, pelo que você disse, acabando se afastando do RPG em si, porque vida adulta vem, trabalho, estudo, família e cachorro do vizinho. Aliás, parabéns, cachorro do vizinho, que tá sempre aqui na gravação. Dessa vai ser a primeira vez que ele vai entrar, essa vez ele vai entrar na gravação, eu vou deixar ele entrar. Grande participante. Grande participante, sempre me atrapalha. Toda edição aí com a gente, batalhando fortemente junto com o podcast. Sempre. Qualquer dia eu acho que eu vou botar ele aqui junto comigo pra gravar também. Mais presente do que eu no podcast, esse cachorro. Mas aí eu tava falando, você acabou se afastando do RPG em si por conta da vida mesmo, né? Acabou não tendo tanto tempo, tanto você quanto os amigos que você jogava. Você sentiu que, não só por conta da pandemia, porque, claro, a pandemia forçou a gente a jogar RPG online, isso aí é fato. Você queria jogar RPG, você ia ter que jogar RPG online e acabou, a não ser que os seus amigos, eles morem muito perto de você e você confie suficiente nos seus amigos para poder manter ali contato com aquele círculo de uma maneira saudável para todo mundo, sem expor ninguém a nenhum tipo de risco e etc. Porém, o RPG online, ele veio agora jogando na cara de todo mundo que, tipo assim, eu existo, estou aqui e faço tão parte da sua vida quanto o RPG presencial. E vai ficar. Você sentiu muita diferença quando você começou a jogar RPG online? Olha, eu não senti muita diferença porque, assim, na verdade eu já tinha pensado em tentar o RPG online.
em outras vezes. Quando eu ainda morava no Brasil, eu e os meus amigos, a gente morava muito longe, né? Porque a gente morava em São Paulo, e São Paulo é aquela cidade gigantesca. E aí a gente não conseguia se encontrar para poder fazer as partidas. Então eu comecei a procurar uma caralhada de formas de você jogar online. Inclusive encontrei o Roll20 nessa época. Eu lembro que tinha uns outros projetos também. Então assim, como eu sempre gostei de internet e tal, então isso pra mim nunca foi um estranhamento, digamos assim, sabe? Pra mim isso sempre foi meio que o curso natural das coisas. Era só mais uma ferramenta que eu teria ali pra poder jogar com os amigos. Então eu acredito que não muda muita coisa. Na verdade eu acredito que até facilita mais, né? Porque, cara, tá tudo ali automatizado. Você só pega, roda o dado ali, você tem a ficha ali que você monta e tal. Então pra mim ele só o RPG Online é uma ferramenta que veio pra agregar mesmo. Você faz cosplay, Lucas? Que você tá com aquela arma ali? Ah, a lança? Não é cosplay não, isso aqui é swordplay. Ah. LARP. Eu ia trabalhar em evento eu ia com umas espadas em evento. Eu tinha tipo umas 30, 40 espadas, assim, espada, escudo, lança, tudo. Uhum. Aí a garotada ia no evento, pagava 2 contos pra se quebrar na porrada. Evento de anime e essas coisas assim. Pagava 2 contos cada um pra se quebrar na porrada lá alucinantemente. E é isso. Já ganhei uns 2 campeonatos, cara. Tem até campeonato regional, estadual, mas eu não sou bom o suficiente. Isso aí eu nunca joguei não. Eu lembro da época de RPG que tinha uma galera que pirava nessas paradas. Live action, né? Eu lembro que a galera pirava. Então, tem uma galera aqui na minha cidade que curte fazer um live action, só que eu não tenho muita moral não. Não, eu lembro do pessoal que fazia live action de Vampira Máscara, que ia pro cemitério. Então, é justamente isso. É de vampiro e o cara ele mora numa chácara, tá ligado? Lá no pé do morro. Mano, de noite não dá pra enxergar nada. E o cara quer jogar um jogo de terror no meio da chácara. Eu falei, você tá maluco, eu vou me cagar de medo nesse negócio. Isso eu nunca tive coragem de fazer não, cara. Eu nunca tive coragem de fazer live action também. Eu respeito muito quem faz, admiro pra caramba. Pra falar a verdade, tem um tipo de live action que eu gostaria de fazer, que é justamente de LARP, de swordplay. Que a galera, eles, tipo, estão num acampamento grandão assim. O acampamento é como se fosse um vilarejo medieval mesmo. E aí quando você entra, você fala, eu sou um mago, eu sou um guerreiro, eu sou um guarda, eu sou um ladrão. Aí tipo, você vai juntando dinheiro pra comprar as coisas lá dentro, normal, fazendo a missão lá dentro. Você realmente faz um live action, um RPG medieval. Só que ele é focado mais no LARP, porque tipo, você vai lutar de verdade com a pessoa tem os pontos de vida dela, e você derrotando a pessoa tem que sair do acampamento. Esse eu gostaria de participar. Mas se eu não me engano não tem no Brasil. Eu já vi algumas paradas assim, eu vi uma vez no canal do Jovem Nerd, há muito tempo atrás já, que eles foram num lugar que tinha alguma coisa parecida assim, mas acho que na Europa, né, tem umas paradas assim. É na Europa. Esse que eu tô falando é na Irlanda. Uhum. Deve ser interessante. Mano. É uma coisa que eu gostaria muito de fazer. E aí, como é pra você, cara, o RPG tendo mudado de país? Olha, a única coisa que dificulta um pouco mais pra mim é, por exemplo, o RPG eu gosto muito de ter o livro físico, né? Eu ainda tenho um pouco dessa dificuldade de migrar do livro pro livro digital, né? Fazer o download do livro, essas coisas. E aí aqui, tipo, tá, eu ganhei em dólar, mas eu não consigo achar livro em português, sabe? Só tenho os livros em inglês e eu entendo, mas é um saco pra você ler livro em inglês. Sim. Sabe? Ainda mais com regra, essas coisas e tal. Então, fica um pouco mais difícil, assim, né? Ainda mais porque você grava conteúdo em português, né? Sim, sim. Então, se você... É difícil, né? Você ficar, tipo, ali equilibrando língua. Porque se você fica focado muito em falar inglês, tem coisas que você esquece em português. Às vezes você vai se expressar de uma maneira em português e você acaba falando inglês. Sim. Não, quando antes dessa pandemia, quando eu tava trabalhando lá no restaurante que eu trabalho, cara, eu tinha que falar inglês e português. E uma hora as coisas se misturavam. Tava, sim. Tipo, sei lá, tenho que ir pra minha home. Tem que ir pra minha home, é bem assim, vai misturando. Uma coisa que me deu dúvida foi assim, quando você se mudou pra Califórnia, você continuou jogando RPG ou você ali, como é que isso funcionou? Você continuou jogando, você voltou a jogar?
Então, quando eu vim pra cá, já fazia um tempo que eu não jogava, né? Já tinha parado de jogar, mas já tava com aquela coceirinha, assim, né? Pra fazer alguma partida, alguma coisa. Tanto que, assim, nesses últimos anos que eu fiquei sem jogar, eu fiquei enchendo o saco dos meus amigos pra gente voltar a jogar. Eu falava, não, vamos organizar uma mesa, eu já fiz tudo, eu já tenho os livros, vocês já sabem como é que faz, vocês já jogaram 3DT a porra da vida toda. Eu sei que eu fiquei enchendo o saco deles. Mas aí então você ia jogar com a galera daqui, né, e online então, pelo visto. Isso, porque assim, na verdade, o jogo que a gente jogou foi a minha primeira experiência jogando com outras pessoas, né, até então todas as minhas experiências tinham sido com os meus amigos. Grupo só. Então, tipo assim, eu falei, vocês não querem jogar comigo, então foda-se. Na hora que aparecer outra partida, quando aparecer outra oportunidade, eu vou pegar e vou me jogar. Não, mas na verdade, minto, eu criei uma mesa de RPG com um outro grupo de amigos que eu tenho, só que pra esse jogo de RPG, eu usei o sistema de 3DT, mas eu comecei a criar um outro universo, um universo próprio com as regras de 3DT. E aí eu comecei a jogar pelo Telegram, né? E aí, pelo Telegram não, pelo Discord. E aí a gente tava fazendo um esquema de jogar pelo Discord, mas só por texto, daí, né? Que era como a gente ia fazer as partidas. Inclusive eu tô pensando até em retornar essas partidas aí pelo Telegram, agora que eu tô entendendo melhor como é que funciona, o Roll20 e tal. Mas sim, eu acabei jogando aqui também, quando eu já tava aqui. É mais físico, presencial, aí você não jogou, né? Não. Você acabou não conhecendo pessoas pra poder jogar. Não, meu amigo, eu não tenho inglês pra isso, não. Não, eu até consigo. Eu pensei que a dificuldade, de repente, fosse até tipo assim, não consegui achar pessoas aqui que jogassem RPG, ou a galera não curte muito, eles curtem outras paradas e tal. RPG pra eles é coisa de maluco, sei lá, entendeu? Não, na verdade, assim, eu já dei uma fuçada nos grupos de Discord que tem aqui. E assim, cara, uma coisa que acontece muito aqui é que a galera usa muito o Discord. Eles criam uns grupos... Nossa senhora, a galera não tem amor próprio não, gente. Mas eles criam uns grupos gigantescos, assim, com várias tags e tal. Então você tem canal de áudio, vídeo, essas coisas. E a galera usa o Discord pra jogar RPG, né? Tanto que foi por isso que eu tive a ideia de jogar com os meus amigos utilizando o Discord. Eu imagino que se eu for atrás pra encontrar gente pra jogar aqui, eu consigo encontrar. Mas aí é que tá, né? O inglês é complicado daí. Acaba complicando. Não, entendi. É porque a gente, no final das contas, acaba usando muito o Discord, porque o Discord ele tem algumas facilidades, né? O Discord é uma merda, mas isso é a minha opinião. E eu vou repetir de novo. Se é a minha opinião, né? Antes que as pessoas digam que Discord é maravilhoso e blá blá blá, estou dizendo... Não falar mal do meu Discorder, não falar! Porque pra mim, Discord só presta mesmo pra duas coisas. A primeira, pra poder fazer ambientação é muito fácil no Discord, por causa dos bots. É muito simples você colocar uma música e ambientar pra todo mundo que tá jogando com você de uma maneira muito legal. E todo mundo consegue ouvir aquela mesma música, adequando cada um som pra ele mesmo. Isso é muito bom. E o segundo é, realmente, a questão de rolagem de dado, porque tem um bot pra fazer rolagem de dado, caso a galera não use nenhuma ferramenta, tipo um Roll20 ou um Foundry, ou um cachorro do vizinho pra atrapalhar. São as duas únicas coisas que eu vejo muita vantagem no Discord, porque não resta, cara. Só Jesus. Hoje em dia eu vou te falar assim, se eu fosse pra recomendar pra alguém, pra uma plataforma pra jogar, eu recomendaria o Roll20. Porque ali, cara, sei lá, ou você usa o Roll20 junto com o Discord só pra você usar, tipo, por exemplo, essas ferramentas que você falou, sabe? De música, pra ajudar a dar uma ambientada e tal. Porque o Roll... É porque o Roll20 tem isso, mas é muito ruim. Mas pro resto, tipo assim, fazer ficha, rolagem de dados e tal, eu acho que o Roll20 funciona perfeitamente, muito melhor do que o Discord. Então, o Roll20 funciona perfeitamente. O Discord ele não tem essa questão de criar fichas dentro dele. Você só consegue fazer as rolagens e a ambientação. O Roll20 ele vai fazer todo o resto acontecer. As rolagens, a ficha dos personagens, os mapas de batalha. Você consegue colocar Fog of War no mapa se você quiser. Então ele tem uma série de itens
que são voltados literalmente para uma partida de RPG acontecer, para uma mesa acontecer, para uma sessão. Ele é imersivo. Exatamente, para você emergir o máximo possível dentro do jogo e tirar dali o melhor de tudo que você consegue de um jogo de RPG. É aquela experiência que a gente tem de jogar presencial, né? Claro, não vai ser a mesma experiência, mas ele tenta trazer todos aqueles elementos para dentro do online e deixar mais confortável da forma possível. E isso, porra, é muito bom. Vou te falar que pra mim, a experiência de jogar online com o Roll20, assim, depois que você acha um grupo que é centrado em jogar, em tudo, que consegue se adaptar a jogar online, é muito melhor do que a presencial. É porque, sabe o que eu acho? Eu acho que o Discord, ele é meio que a gambiarra, e o Roll20 é aquilo que é feito pelo público que joga. Então... Pro RPG, o Discord é uma gambiarra. Porque o Discord, no final das contas, ele não é pra jogar RPG, né? É realmente uma gambiarra. Ele tem os bots dele que tem algumas funções pra poder jogar RPG. Sai um RPG dali, só usando o Discord? Sai. Mas você não vai ter toda a experiência usando... Você não vai ter toda a experiência que você teria usando o Roll20. Tabletop, Foundry. Isso aí. Então, é muito melhor você unir o melhor dos dois e utilizar. É claro, se Deus quiser, vai aparecer uma ferramenta melhor do que o Discord, fazendo as mesmas coisas em breve, por favor. Porque... Porque, cara, nossa senhora, o Discord é ruim demais, gente, pelo amor de Deus. Mas sabe o que eu acho que falta no Roll20 pra ele ficar melhor? Eu acho que falta investimento. Porque se os caras tivessem um investimento que tem o Discord, por exemplo, eles conseguiriam transformar aquilo ali numa ferramenta muito mais poderosa. Só que aí, eu acho que o problema é o que falta também é o público, né? Porque o público de RPG, querendo ou não, ele é um nicho, né? Então, eles precisam ter ali uma galera grande pra conseguir juntar uma grana, né? Pra investir ali no aplicativo pra funcionar redondinho pra galera. Assim, eu acho que o Roll20 ele tem essa capacidade de fazer isso sim, mas a gente não sabe até onde a visão estratégica dele com a ferramenta vai. E é aí que é a grande questão. Porque ele tem até as ferramentas de áudio e vídeo dele, mas as ferramentas de áudio e vídeo dele são meio bugadas, é meio estranho. Às vezes dá erro, às vezes não dá. O jeito que ela ocupa aquele espaço ali na tela também não é muito legal, atrapalha um pouco. E, cara, colocar música no Roll20, eu vou te falar a verdade, eu preciso de um curso, porque eu nunca consegui. A minha questão com o Roll20 é que, por exemplo, é muito a questão estética também. O Roll20 pra mim, meio que tô voltando pro Windows XP, sabe? Porque é tudo muito... Sei lá, a estética dele pra mim é estranha às vezes, sabe? Ele é bem difícil mesmo de você conseguir mexer nele no início. Uhum. Ele é bem difícil, ele é bem chatinho. Até você pegar ali os Paranauê direitinho, como é que ele funciona e tal. Depois você pega e aquilo, já era. Dali pra frente, você vai jogar qualquer coisa. Mas até você pegar como é que ele funciona, pelo menos o basiquinho dele ali, só pra você conseguir tirar uma partida, ele não é tão amigável assim, não. Infelizmente, a ferramenta, ela poderia melhorar um pouquinho nesse quesito. Mas aí, de novo, né? É do jeito que os caras levam e o pensamento da ferramenta e o que eles querem desenvolver ali dentro ou não. E o problema é que isso dificulta até também pra trazer um público novo que não conhece RPG ainda, né? Porque, tipo, sei lá, você tá aprendendo a jogar RPG, você vai pegar uma ferramenta dessa... Completamente. Como é que você vai, sabe, ficar animado pra jogar? Tem que ser uma coisa simples pra quem tá entrando agora e que tem que ter as complexidades pra quem já sabe jogar há algum tempo, né? Cara, eu acho que esse comentário foi perfeito. Porque a gente tá falando aqui o tempo inteiro, por exemplo, de 3D&T. 3D&T é um sistema genérico, muito simples, que você consegue aplicar vários tipos de cenário dentro do sistema dele, e ele não precisa de nada muito rebuscado para você poder adaptar o cenário dentro do sistema e simplesmente sair jogando ele e acabou. Mas se você for pegar a simplicidade do 3D&T e você querer jogar isso para dentro do Roll20 e você não tiver conhecimento básico nenhum dele, você vai se perder e a impressão que você vai ter do jogo é outra completamente diferente do que ela passa na verdade. Então, eu só fui descobrir que, por exemplo, que o Roll20 tinha ficha de 3D&T hoje. Caraca, sério? Eu fui descobrir hoje. Mesmo? Você não sabia o que tinha? Não sabia. Eu descobri hoje. Cara, ele tem a fichinha dele é feinha, né? É antiga, é um modelo meio antigo, meio estranho. Eu nunca tinha visto mesmo aquele modelo de ficha 3D&T.
É meio complicadinho também, eu não gostei muito da ficha 3DT. Mas tá lá, tem sim. Se a galera quiser jogar 3DT, dá pra jogar no Roll20. A ficha do Dungeon World eu também achei bem estranha no Roll20. Tem algumas fichas que elas são esquisitas porque elas têm até umas mecânicas próprias, né? Então o Dungeon World, até por conta da questão dos movimentos, ele acaba tendo uma adaptação ali de ficha que não é muito não é mecânico. Comum. É que o sistema não é mecânico. Na verdade não é comum, não é muito comum, assim. Então, é que o Roll20 ele é feito pra você fazer as coisas mecânicas do jogo, rolar dado. Aí vem um sistema igual o Dungeon World que o que você vai fazer rolagem de dado não é mecânico, é interpretativo, vai ficar difícil no Roll20 mesmo. Verdade. É meio complicado mesmo quando você olha e aí você tem que criar algumas coisas mecânicas baseado dentro da ficha. Coisa que quando você joga outros jogos, por exemplo, tipo um Pathfinder, um D&D, ele já tem tudo ali amarrado e você não precisa ficar criando mecânica dentro da ficha pra poder te atender e atender o jogo. E também realmente, por esse ponto de vista... Também porque é um sistema que não deve ser muito jogado no Roll20. Até porque se você for jogar um 5ª edição ou um Pathfinder, os negócios de jogar ali os dados, eles têm até o template próprio do sistema. E aparece ali no quadradinho bonitinho. Sim. É isso aí mesmo. Então, isso aí que eu achei incrível, porque isso facilita muito, por exemplo, em vez de você ficar fazendo, por exemplo, acho que pra D&D, né, deve facilitar bastante, porque em vez de você ficar fazendo lá, colocando modificador, essas coisas, você joga ali uma vez só e já era, você clica ali no dado e já foi. Sim, ele já calcula automático. É isso aí, ele já calcula tudo automático. O Dungeon World também, eu acho que a única coisa que ficou meio feio nele os movimentos, né? São os movimentos em si, né? Porque não tem aquela coisa de, por exemplo, escolhi aqui uma classe e ele vai me dar os movimentos daquela classe, eu só vou escolher os movimentos que eu quero daqui de uma lista, por exemplo. Ele não faz isso. Você tem que colocar os movimentos na mão e a rolagem daqueles movimentos também na mão, então ele meio que não entende muito bem como é que o negócio fica. E as magias também, assim, né? Na nossa partida foi o que eu fiz uma macro que você pode colocar um número, tipo, na hora que você roda a macro, ela pede um modificador, um número que você vai colocar. Aí eu cliquei lá no macro, rolou 2d6, né? E aí eu já colocava o número que eu precisava colocar, tipo, de força ou constituição. Eu tive que fazer duas porque quando eu usava o apetite Hércules do Bárbaro, era um d6 e um d8, e o Roll20 não faz isso. Quando você tem um apetite Hércules, ele não rola um d6 e um d8, ele rola 2d6 mesmo assim. Mas olha tudo que tu teve que fazer pra poder atender a mecânica. O cara que tá conhecendo a ferramenta agora, ele não vai saber fazer uma macro. Criar uma macro. Se duvidar, muitas vezes o cara não vai saber nem o que é uma macro. Você vai falar pra ele macro, ele vai perguntar pra você se é de comer ou de passar no cabelo. A macro, explicando pra quem não conhece aí, é uma programação que você faz dentro do Roll20 pra você desenvolver uma rolagem ou uma maneira de você mostrar alguma coisa da sua ficha ou do seu personagem que não tem no sistema. Você próprio vai lá e faz a programação da rolagem pra ela acontecer. Cara, quer ver uma outra coisa que eu acho que seria interessante, agora que a gente tá falando do Roll20, uma das coisas que eu acho que seria interessante também é a questão das fichas, né? Porque as fichas elas ficam ali disponíveis pra todo mundo ver. Né? Qualquer pessoa dá pra você... Não necessariamente. Não? Dá pra você esconder. Dá pra travar. Dá pra você travar só pra quem tá comandando a ficha ver, só pra quem tá comandando a ficha alterar, e ficha só pra você que é GM ver. Entendi. Por exemplo, nessa sala do 3DT que eu criei as fichas pra vocês e todo mundo pode ver, todo mundo pode alterar. Mas eu fiz isso pra poder agilizar. Porque senão eu ia ter que esperar você entrar pra ver qual era o seu login e aí atrelar a sua ficha naquele login pra só você editar ela, entendeu? Nossa, que rolê. Então você ia entrar na sala e você não ia conseguir editar a ficha de primeira, você ia ter que esperar eu te dar a habilitação pra isso. Aí eu já criei todo mundo edita e todo mundo vê, só coloquei o nome de vocês, porque aí quando você entra, você já vê ali, opa, tem uma ficha aqui com o meu nome, já posso sair mexendo nela e acabou, e você realmente já pode sair mexendo nela e acabou. Exatamente. Então esse tipo de segurança de ficha, né, você pode fazer depois, você não precisa necessariamente fazer no primeiro momento. Cria ela sem segurança nenhuma, deixa todo mundo fazer e conforme todo mundo já foi entrando, já começou a fazer, aí você começa a colocar as seguranças de ficha. Ó, aqui só quem pode editar é o Luke porque é a ficha dele. Aqui só quem pode editar é o Angry. Aqui só quem pode ver sou eu. Aqui só quem pode... E assim vai, entendeu? Ele tem essas seguranças, isso é bem legal nele, na verdade. Porque aí entra aquela história, né? O jogador, quando você prende, o jogador, ele não vê a ficha dos outros jogadores que estão com ele.
Ele sabe os personagens, ele interpreta ali com eles, ele tá ali o tempo inteiro jogando com eles, mas eu não consigo ver qual é o bônus de força que o Luke tem, por exemplo, na ficha dele. Exatamente. E isso é um negócio legal, porque eu não tenho como ficar tramando as coisas, assim, cara, eu acho que eu vou fazer isso assim, assim, assado, porque o Luke tem perícia, tem atributo, tem poder pra poder fazer isso e tal, não sei o quê. Isso pode acontecer? Pode. Porque conforme você vai jogando, você vai conhecendo o jogador e tudo que o personagem dele tem em si. Mas aí é que é o negócio. Você tá fazendo isso porque você conhece o personagem do jogador, não porque você viu a ficha dele. O que é diferente. Isso é bem legal. Agora eu entendi. Agora, me fala uma parada aqui. Que história é essa aí que você já participou de campeonato de swordplay? Não fui eu que participei, não. A gente tava falando dos eventos de anime que tinha antigamente e tal. Quem participou foi o Lucas. Porque, pô, o Lucas tava mandando um monte de foto aqui de campeonato de swordplay. Aí o Angry tá mandando também, o Angry também participou de campeonato de swordplay. Não, a gente tava falando de eventos em anime que a gente já foi. Nos daqui da minha cidade eu conheci bastante gente legal. O Wendel Bezerra, o Detonator, os irmãos Biologo. Detonator é maneiro, Sim. Detonator, pô. Legal, o Bruno Sutter foi legal pra caramba. O Bruno Sutter é muito bom. Ele autografou meu celular. Autografou seu celular? Foi, mas o celular quebrou. Esse celular que ele autografou. Pô, sacanagem. Sim. Nossa. Sacanagem, cara. Nossa, o Bruno Sutter é muito bom. O Bruno Sutter é da hora. O trabalho dele, muito bom. Mas o Lucas tava falando do swordplay, mas uma coisa que ele tava comentando que eu tenho vontade de fazer é ir naqueles lugares que você... É tipo um jogo de fantasia medieval, né, Lucas? Que você vai, você live action. tem os seus pontos de vida. Live action. Live action. Uhum. Tem vários live action, né? Eu não curto muito live action, não. Live action então, a gente tava falando justamente isso. A gente também não curte muito, mas esse daí, medieval, focado no LARP, no swordplay, eu iria. Uhum. Eu ia me divertir iria? bastante. Eu iria me divertir bastante. Mas beleza, mas aí eu pergunto, o que é que ele tem de tão diferente dos outros live actions pra você dizer assim, eu iria nesse e não iria nos outros? Porque ele é focado no LARP, no swordplay. Tipo, se tem um combate, não precisa ter alguém mestrando lá pra falar como aconteceu o combate. Começou um combate, você vai lá, bate no cara com a sua espada porque ela não machuca. Se o cara morreu, ele sai. Se você morreu, você sai. Ou seja, isso é uma roda punk. É uma roda punk sem mestre. Sem mestre. E todo mundo vestido Exatamente. com roupa medieval. Exatamente, é bem de fato. Eu iria. Viver o negócio, entendeu? Eu iria. Tá vendo? Concordei, tá vendo? Concordei. Eu iria. Tá vendo? Ô, Fábio, mas você iria num live action de vampiro no cemitério? Não, nem fudendo. Não, então. Nem fudendo eu ia. Não, então. Eu não curto muito live action, né? Eu já fui apresentado a live action e quando era moleque, quando eu comecei a jogar RPG, eu via uma galera que curtia muito live action e tinha uma galera que jogava Vampiro à Máscara, porque eu joguei bastante Vampiro à Máscara, joguei bastante Lobisomem e Mago Ascensão, mas tinha uma galera que só jogava Vampiro live action. Só jogava live action. E tinha duas coisas que, quando eu ia em live action, eu sabia. A primeira é que eu não ia curtir, porque não era o meu estilo de jogo de RPG. E a segunda era que a galera tava jogando live action porque alguém tava querendo pegar alguém. Aí é foda. Aí é tenso. A verdade, vamos lá, a verdade era essa, né? A grande verdade era essa. Ah, Fábio, você nunca jogou live action na sua vida? Já joguei. Por quê? Pelos mesmos dois motivos. Esse tem que ser o corte. Esse tem que ser o corte desse episódio, por favor. Por favor, Fábio. Então, assim, eu não curto muito live action, entendeu? Eu não curto, mas assim, falando em termos de jogo de RPG, né? É muito diferente uma coisa da outra. Tem gente que curte, eu acho que é, sei lá, não é muito meu estilo de jogo de RPG. Não sei, só não é meu estilo. Eu acho que eu iria só pra ver. Eu iria pra assistir. Só pra entender melhor como é que é a dinâmica e tal. Eu pra assistir, é pra participar. Não, é maneiro. É maneiro você ir pra você assistir, é maneiro. Então, tipo assim, se uma galera me chamar pra assistir um live action de um jogo, pra assistir, cara, eu vou de boa. Agora, pra jogar é outra coisa. Pra interpretar um personagem, eu já não me sinto tão confortável assim. Eu já prefiro interpretar um personagem
sem ser um live action. Sentadinho na minha cadeira, rolando meus dados. Isso, é isso que eu prefiro, entendeu? Mas assistir agora, deixa eu só fazer uma pergunta pra vocês. Agora, mudando. Agora eu que entrevisto, dá licença, peraí. Não, mas como é que vocês acham que as pessoas veem o RPG hoje em dia? Porque na época que eu comecei a jogar, o que rolava muito era aquela história de que o pessoal que jogava RPG era a galera que fazia ritual satânico e que matava o povo, essas coisas. Primeira assim, vez sabe? que eu falei pra minha avó, eu morava com a minha avó, não com a minha mãe. Vó, eu tô indo na casa do meu amigo Henrique jogar RPG. Sabe o que ela me falou? O quê? Nem fudendo que você vai sair de casa pra fazer essa merda. Eu acabei de ver na Record, o moleque tomou uma facada porque tava jogando essa droga. Vocês rolam dadinho e se dá facada. Ele não vai sair da minha casa pra fazer isso, não. É isso aí Eu mesmo. jogava RPG em casa e a minha mãe sempre tava em casa quando a gente fazia as partidas de RPG. Porque ela não gostava, mas ela tava ali presente. Uma vez a gente tava jogando uma partida de vampiro e por coincidência, na hora que aconteceu alguma coisa, sei lá, tipo, eu falei que caiu um trovão, alguma coisa assim, ela tava botando o chá num copo e o fundo do copo estourou. Caraca. Ela, não! Isso é coisa do demônio! Aí, esse negócio do demônio! Coisa do capiroto! Tem um grupo aqui meu, que até o Fábio Vidal estava comentando, aquele pessoal dos Garras que postou a foto, o grupo de 10 anos lá na masmorra. Ah, sim. Aquele grupo joga RPG com eles. Quando eles jogavam demônio, nessa mesa eu não participei. Eles jogavam com eles mesmo, tipo, o personagem que eram eles de verdade, no jogo. Só que no universo do demônio. E teve um jogador lá, o Carlos, que na história o pai dele morreu. Tipo, na hora que o mestre tava falando, então, você acaba de receber uma ligação que seu pai teve um infarto e morreu. Ele recebeu uma ligação na vida real, dizendo que o pai dele tava tendo um infarto, mas ele não morreu. Que isso? Tá Nossa, de zoeira. Não tô de zoeira. Caraca, maluco, que isso, é muita coincidência. É muita coincidência. Mas então, caralho, que absurdo. Como é que vocês acham que a galera vê o RPG hoje em dia? Cara, então, no episódio que eu fiz com o Douglas, que é o Douglas Caneda, né, lá do Sebo RPG, aliás, um abraço pro Douglas. Um abraço, Douglas. A gente até comentou isso com ele, porque o Vidote é muito amigo do Douglas. E ele tinha umas histórias aí com RPG e tal, e aconteceu umas paradas com ele meio estranha, né? Dele ter problema com o jogo, justamente por conta dessas questões. Eu, quando era moleque, eu nunca tive muito problema com isso, não. Até porque era aquilo, eu moro no Rio de Janeiro, e eu morava em Niterói, num condomínio, né, com meus pais. E o condomínio, ele tem 9 blocos. Então, a gente jogava RPG no pátio de um dos blocos. A gente escolhia um bloco lá, sentava debaixo do bloco e começava a jogar RPG. Então, assim, pai e mãe de todo mundo passava o tempo inteiro. Às vezes a gente chegava da escola de noite, vamos jogar RPG? Vamos. Aí sentava lá num bloco e tal, e daqui a pouco passava a mãe de um, passava o pai do outro e via que a gente tava ali jogando RPG e tal. Então sempre ficava de olho e via que não era nada demais. Então, pra mim, nunca teve muita esquentação de problema com isso. E minha mãe mesmo, cara, minha mãe sempre foi muito tranquila com isso. Ela só deu uma apertada quando eu comecei a jogar Vampiro. Mas porque o livro de Vampiro, a Máscara, ele já tem umas paradas que são um pouco mais aberrantes. O livro é medonho, Eles já são um pouco mais aberrantes e tal. E aí ela pegou o livro pra poder ler, aí começou aquele interrogatório, né? Que porra é essa de Caim e vampiro e não sei o que e tal. Mãe, isso é jogo e tal. E como ela sempre passava no pátio e via a gente jogando, então pra ela foi muito fácil entender que, tipo assim, era o mesmo jogo, só que coisas diferentes. Então era a mesma coisa, só que um cenário diferente que a gente tava jogando. Eu nunca tive muito problema com isso. Hoje em dia, Angry, eu acho que é muito mais aceito porque a gente tem aí a maravilha que é a internet, que naquela época a gente não tinha. Hoje em dia, se você entra na Twitch, top da Twitch tá sendo RPG. Tá o pessoal da formação Fireball, o pessoal da Jambô que tá sempre jogando. Então, tipo, é coisas que se você entrar lá nos mais vistos, o que tem mais view hoje em dia, vai estar Flow, League of Legends e RPG. Então é uma coisa que tá mais intrínseca, né, no que a gente assiste. Tudo que aquilo que a gente consegue assistir é mais aceitado. Então, por exemplo, se hoje em dia tem muita gente produzindo conteúdo sobre, tem muito mais gente descobrindo o que é o RPG mesmo.
Então acaba que ele acaba tendo menos preconceitos em cima do RPG, menos com quem joga GURPS. Menos com quem joga GURPS, é verdade. Menos com quem joga GURPS. Se você joga GURPS, repense o que é RPG pra você, por favor. Repense os conceitos. Não, sacanagem. Mas realmente, eu acho que isso aí é um fator primordial hoje em dia para as pessoas verem o RPG do jeito que ele é. Porque a gente tem acesso à informação de uma maneira muito mais fácil do que a gente tinha quando a gente começou a jogar RPG. Principalmente eu e você, que a gente começou a jogar ali na mesma época, mais ou menos. Que foi final dos anos 90, início dos anos 2000. Então, naquela época não tinha internet. Naquela época era difícil arrumar livros de RPG. Naquela época era difícil arrumar pessoas para jogar RPG e principalmente também fazer as pessoas entenderem o que era RPG. Então, quando acontecia esse tipo de caso, que foi... Esse caso é até famoso, essa droga desse caso, né? Que teve um assassinato em Minas Gerais. Tinha um pessoal que tava jogando Vampira Máscara. Live action, Foi um live action? Foi. Eu não lembro exatamente da notícia, mas eu lembro o cara que deu uma foi em Minas facada. Gerais. O maluco deu uma facada no outro, no jogo, foi isso mesmo. Então, essa notícia ela ficou muito famosa, porque ela correu todo mundo que jogava Passou RPG. na Record isso aí, mano. Minha avó não deixava eu sair de casa pra jogar por causa disso. Todo mundo passou a mesma coisa, porque quando a gente falava para as pessoas que jogavam RPG, as pessoas falavam assim, mas... E vocês fazem ritual satânico? Vocês matam as pessoas? Porque era essa visão que as pessoas tinham e não que aquela droga era só um jogo, né? Pô, hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia acesso à informação é muito mais prático, é muito mais fácil você entender o que é RPG e ver que aquilo ali era um caso completamente isolado que não tinha nada a ver com nada em si. De repente uma pessoa perturbada, entendeu? Até porque foi um caso que não aconteceu com muita recorrência, né? Aí a mídia esquece, isso é uma coisa que a mídia esquece. Além do que, né, vieram vários outros que tiveram esses problemas e vinculado, por exemplo, a jogo eletrônico. Aí tá aí o que eu até comentei no podcast que eu fiz com o Douglas. O GTA mesmo foi proibido em não sei quantos países. Já teve vários casos aí de assassinato em escola, em não sei quantos lugares, que eles pegam e dizem assim, mas o moleque fez isso porque ele jogava GTA. E o GTA tá aí ganhando dinheiro pra cacete até hoje, como se nada tivesse acontecendo. Exatamente. Com a internet, as pessoas começaram a separar mais as coisas. Elas começaram a ter acesso à informação e dizer assim, não, peraí, isso aqui é isto, e o que esse cara tá fazendo é merda, então não tem nada a ver com isso. Bem isso. Só vem na faca que não se garante no soco. E olha lá. O cara, como é que já tá? Isso é o ritmo do que a gente gravou antes ainda. Tá reverberando. Tô no ritmo ainda, tô no ritmo. Tá reverberando aqui. Galera tá quente, tá com sangue quente. Muito bom, cara, na boa. Cara, Angry, obrigado, cara, por ter aceitado gravar com a gente. Muito obrigado mesmo. Esse papo foi show de bola. Acho que conhecer um pouco mais da história das pessoas com RPG, como é que elas começaram a jogar RPG em si, e de tudo que elas fazem, né, nesse meio. Acho que isso é muito legal. Isso é um papo, muito gostoso. A gente fala de várias paradas que acontecem, né, tanto pra gente quanto para as pessoas que vêm aqui e gravam com a gente. Isso é muito maneiro, a gente curte demais. Obrigadão mesmo por ter aceitado esse convite. Cara, a gente vai marcar isso aí de novo, porque isso vai ser muito bom. Imagina, eu que agradeço, adorei conversar com vocês, é sempre bom falar sobre RPG, porque eu não encontro muita gente por aí que fale sobre isso, e eu acho que o RPG é mais legal porque o RPG ele é muito mais do que um jogo, né, cara? Ele acaba fazendo parte da nossa vida, acaba fazendo parte do nosso desenvolvimento e acaba influenciando outras coisas na nossa vida, né? Então é um assunto que eu sempre gosto de conversar, então... Quando vocês quiserem, é só mandar o convite que eu tô aqui, adoro participar dessas coisas. Quero fazer aí a nossa mesa de RPG dos podcasters, espero que venha aí. E é isso, muito obrigado. Obrigado, Angry, pela presença, foi muito top o papo, muito obrigado. Foi muito top, cara, curti demais, foi muito bom. É isso aí, ouvinte do Estação RPG, a gente tá aqui terminando mais um episódio. A gente agradece demais a sua presença aqui com a gente e... até a próxima!